Celebração, amém? Amém? Igreja, eu tenho uma mensagem, eu quero continuar, na verdade, essa mensagem que já faz 4 domingos, nós estamos no 5º domingo, amém? E eu creio que nós vamos para o 6º, creio ou não? Eu tenho certeza, porque eu nem consegui entrar ainda, igreja, na parte da rebelião. Estou ministrando sobre obediência, e falar sobre obediência sem falar sobre rebelião, não tem nada a ver. Então eu preciso entrar no versículo da rebelião, mas ainda não é hoje, mas a gente vai estar falando nesses próximos dias. Eu tenho certeza que isso vai ser grandemente abençoado. Convido você que ainda não escutou as outras mensagens, 4 mensagens. Eu estou na 4ª ou na 5ª? Na 5ª agora, né? 5ª? As 4 anteriores, até para você poder entender um pouquinho aquilo que o Espírito Santo está falando conosco esses dias, amém? Isso vai ser grandemente abençoado. Pastor, como é que eu faço? Como é que eu vejo? Está lá no YouTube, né, pastora? Está lá as mensagens, né? Amém? Só dá uma olhadinha lá, amém? Tenho certeza que isso vai ser grandemente edificado. Vamos lá no texto que a gente está trabalhando esses dias. Abra lá comigo 1 Samuel 15, 22, que é o texto que a gente até falei no início da nossa início do culto. Eu vou pregar bem pouquinho hoje, igreja, que estou com uma dor da minha garganta. Estou feio na foto. Então, se eu pregar uns 50 minutos só hoje, a gente fica satisfeito, hein? Pastor. Primeira Samuel 15, 22, a palavra do Senhor diz assim, Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que sincera obediência, que se obedeça a palavra. Eis que obedecer é melhor, repete comigo, obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros, porque a rebeldia é como pecado de feitiçaria, e o porfiar, a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vim falando todos esses dias, só para a gente lembrar rapidinho, a obediência, a palavra traz prazer a Deus, a verdadeira obediência, ela procede do coração. Como é que eu aprendo a obedecer, pastor? Através, amém, do sacrifício, do sofrimento. A obediência, ela traz bênçãos sobre nós, e a desobediência traz maldição. A obediência nos transforma numa bênção. A bênção de Deus não está em coisas nem em lugares. A bênção de Deus, profetiza assim na sua vida, está sobre mim. Está sobre mim. Amém? Está sobre eu e você. Por isso que uns são abençoados e outros não são abençoados. A obediência é o que inicia um relacionamento de fé. Daí eu comecei a falar sobre obedecer e orar. Amém? Obedecer e orar. Falei um pouquinho sobre um paralelo do quartel, porque Deus falou que nós precisamos ser uma geração, os bons soldados de Jesus Cristo. Amém? Falei sobre a lei dos homens, que não adianta orar, tem que obedecer. Falei sobre as leis espirituais, que elas estão aqui nessa terra, movendo o mundo espiritual, tanto para convertido como para não convertido, igreja, amém? Ela nos toca. Falei sobre a lei da semeadura, falei sobre o princípio da fé, que não adianta orar para você ter fé, porque a fé, ela vem pelo ouvir e pelo obedecer. Quer dizer, não adianta, muitas das vezes nós oramos por algumas coisas que não vai adiantar, não vai gerar, porque não é princípio, amém, sobre a nossa vida. Falei também sobre o casamento, falei também sobre pais e filhos, amém, bati bastante, essa mensagem, digo para você, cara, era muito legal. Se você não escutou essa mensagem, você que é pai, você que é filho, falei sobre desonra, paz, e assim por diante, foi muito legal. Tenho certeza, cara, que é uma mensagem dura, sou sincero. Eu estava dando uma olhada no YouTube, eu pregando, cara, até eu falei, meu Deus do céu, cara, que palavra dura. Eu falei, Jesus, fui eu que falei tudo isso, meu Deus, amém? Mas necessária para esse tempo que se chama hoje, amém? Obedecer, falei também sobre caráter, amém? Muitas pessoas oram para ter caráter. Falei também que não adianta você orar, porque caráter, ele vem através, amém, de obediência e de atitude, igreja, amém? Eu posso repreender o espírito do mau caratismo e assim por diante, não vai adiantar, amém?
E falei também na área de finanças também, que eu posso orar para que Deus me ajude a sair das dívidas, mas nunca Deus vai me isentar de eu cumprir os princípios, igreja, do quê? Que não devais nada a ninguém. Eu posso orar para você, para que Deus possa prosperar a tua área de finanças, mas não vai isentar você de cumprir o princípio do quê? De dizimar e de ofertar. Por isso que a obediência, igreja, eu digo para você, talvez não seja o princípio, ela é tudo sobre nossa vida. Ninguém começa uma vida espiritual sem obedecer de maneira integral aquilo que Deus tem sobre a sua vida. E eu quero falar essa noite, quero colocar 3 pontos essa noite, sobre algo que é muito, cara, forte, que eu digo assim, que é uma área que eu gosto de falar muito, igreja. Eu consigo desenrolar muito bem. Eu tenho acho que umas 10 horas de aula sobre essa área de mente, pensamentos, algo com relação a doenças psicossomáticas, assim por diante. E o primeiro ponto que eu quero colocar essa noite é o seguinte: a obediência, repete comigo, obediência, inicia-se na mente, antes de virar uma atitude de coração. De novo, a obediência inicia-se na mente, antes de virar uma atitude de coração. Ninguém consegue obedecer se não obedece primeiro aqui. Amém? Sempre vai ser dessa forma. Por quê? Porque, igreja, o que alimenta a nossa alma, sempre falo sobre isso, são as portas de entrada da nossa alma, são nossos 5 sentidos, aquilo que você ouve, aquilo que você toca, aquilo que você vê e assim por diante. E o que acontece? Tudo que você anda no dia a dia, eles geram pensamentos, geram ideias, que vai para onde? No nosso banco de dados, que se chama mente. Amém? Mas olha o que a Bíblia diz, que do coração é que procede o adultério, a fornicação, toda a atitude, o ato, amém, por si só, procede do coração. Só que tem, da mente ao coração, igreja, tem esse intervalo, amém? Então quer dizer o quê? Nunca você vai conseguir obedecer a palavra, porque a Bíblia diz, a tua palavra escondi nas tábuas do meu coração, para não pecar contra ti. Mas quando chega aqui, igreja, o pensamento ele chega na sua mente, ele passa pelo filtro da palavra. E se você não tiver essa palavra escondida de uma maneira tal, para ela filtrar esse pensamento, ele desce no coração e ele gera atitude. Então a batalha que nós temos é mental. Amém? E eu digo para você assim que a maioria dos crentes não consegue entender isso, que aqui que é a luta que eu e você temos, mentalmente falando. Se eu conseguir aqui, primeiro obedecer, o que? Destruir, destronar esses pensamentos que surgiram através de algo que eu vi, que eu ouvi, assim por diante, cara, eu vou começar a perceber exatamente, a me mover naquilo que Deus quer no mundo espiritual. Abra comigo lá, no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, o nosso pontapé inicial. Só espero que minha voz aguente até o final da palavra. Veja lá comigo. E eu, se fosse você essa noite, se você trouxe uma caneta, cara, pega esses versículos bíblicos, cara, porque vou dar bem esmiuçadinho para você algumas coisas aí, básicas, simples, mas ele tem tudo a ver, para que você possa avançar, amém, no reino de Deus, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, 2 Coríntios 10, 3, porque andando na carne, não é na carnalidade, mas andando como um ser humano nessa terra, nós não militamos, não lutamos segundo o padrão desse mundo, segundo essa naturalidade humana. Porque, ele diz no 4, as armas da nossa milícia, essa guerra, ela não é terrena, ela não é dessa terra, mas sim poderosa em Deus para destruição de fortalezas do engano, destruindo, derrubando, anulando conselhos, raciocínios, vãs filosofias, argumentos, sofismas e toda altivez, toda arrogância, toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tudo isso que eu falei, ele se levanta na sua mente para quê? Para não deixar você conhecer Deus. Ele se levanta para você não ter intimidade com Deus. Ele se levanta, amém, para gerar um cativeiro na sua mente, para que você não possa conhecer Deus da maneira como deveria, da maneira como Deus espera que a gente venha conhecer. E ele continua dizendo, olha lá, ele diz assim, ó, que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento,
todo pensamento à obediência de Cristo. Uau! Ele está dizendo que é uma guerra, há algo que eu preciso destronar, destruir na minha mente. Ele está dizendo que não me deixe, igreja, se eu não destruir, se eu não destronar, se eu anular o efeito desses pensamentos que se instalaram na minha mente, eu não vou conseguir conhecer Deus da maneira como Deus espera que eu conhecesse. E o que acontece? Eu não vou conseguir, a Bíblia diz, obedecer, amém? Entender, obedecer a Cristo de maneira integral, de maneira, amém, total. Então a nossa batalha, ela é mental. Primeiro ela é mental. Se eu não obedeço, igreja, aqui, quando chega aqui eu não consigo. Aqui vai proceder todo tipo de atitude, igreja, que não é bíblica, que é carnal, e que muitas vezes é até diabólica. Por quê? Porque filho de pensamentos que se instalaram na minha mente, que não são bíblicos, não são de Deus. Quem está entendendo diz amém? Amém. Então veja comigo. O texto ele diz assim, ó, destruir, fortaleza. O que é uma fortaleza? Ele diz assim, mental. Fortaleza é uma área na qual a gente é mantido escravo, em prisão, em decorrência de uma certa forma de pensar. Há uma fortaleza, igreja, uma maneira, você pensou há muito tempo sobre alguma coisa, de algo, você ouviu, uma tradição familiar, algo que gerou esse pensamento. Só que o que aconteceu? Ele entrou, se instalou na sua mente de tal maneira, que não tem, cara, você não consegue pensar de outra forma. Às vezes você pensa, você fala assim, puxa, isso é realidade, isso é verdade, mas você não consegue destruir esse pensamento, para poder, o quê? Conhecer a Deus da maneira como Ele queria que você conhecesse. E aí diz assim, ó, destruir argumento, altivez. Para quê, pastor? Para levar todo o pensamento, todo o pensamento, de novo, todo o pensamento, a obediência a Cristo. Igreja, não é um pensamento, é todo o pensamento. Se eu não derrubo esse altivez, que são edifícios altos, que eles trancafiam esses pensamentos na minha mente, se eu não derrubo essas fortalezas, esses sofismas, essas vãs filosofias que estão ali, eu não consigo o quê? Trazer cativo o meu pensamento em obediência a Cristo. Quer dizer o quê? Você não consegue obedecer ao Senhor, se primeiro você não lutar aqui na sua mente. Você não consegue dar passos para a tua vida espiritual, iniciar a tua caminhada cristã, se você não derrubar esse tipo de pensamento, essa coisa que se instalou, amém, na sua mente. A pergunta para nós é essa noite: o que tem na sua mente? O que se instalou na sua mente, que não deixa você obedecer a palavra de Deus, a Jesus, de maneira integral? O que tem dentro da sua mente hoje, que de alguma maneira gerou esse pensamento, de alguma coisa que você viu, ouviu, algo que não era de Deus, que chegou ao ponto de escravizar, tem escravizado você mentalmente, e você quer, se você perguntar para você, quem aqui quer ser obediente total à palavra de Deus? Todo mundo quer, mas não deixa você tomar uma posição e uma atitude. O que tem aí dentro dessa sua mente essa noite, que precisa ser arrancado? Mas eu quero profetizar em nome de Jesus, vai ser anulado, destruído, destronado todo pensamento que não é de Deus essa noite da sua vida. Amém? A pergunta é, por que eu preciso destruir, pastor, essa fortaleza? Para você conhecer a Deus e para que você possa obedecer, amém? Trazer em obediência todo pensamento a Cristo Jesus. Por quê? Porque esses argumentos, eles, igreja, não nos permitem conhecer mais de Deus. Sabe como é que Paulo chama isso? Ele chama de vaidade da mente, futilidade da mente. Ele fala assim, são pensamentos vazios, pensamentos vãos, pensamentos que não têm valor nenhum, que se instalaram na nossa mente. Abra comigo lá, quero mostrar para você, Efésios capítulo 4, versículo 17, 4:17, ele diz assim, ó, vai lá. Vaidade da mente. Efésios, Paulo diz assim, 4:17, portanto digo isso, e testifico no Senhor, olha o que ele está dizendo, ele está dizendo para a igreja, para que ninguém, não mais andeis como os gentios, como os pagãos. Ele diz assim, você precisa andar como cristão. Ele diz assim, na vaidade da sua mente, na futilidade da sua mente, do seu pensamento. Ele diz assim, vírgula, entenebrecidos, obscurecidos
no entendimento, quer dizer, o que é obscurecido, você não consegue pensar de maneira clara, enxergar, amém, de maneira clara. E ele diz assim: separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. Ignorância do quê? Dos pensamentos que se instalaram na sua mente. São pensamentos ignorantes, coisas que não sei, eles vieram de alguma forma, você pensou, ele se alojou, ele se instalou e escravizou você. E ele diz assim ainda: e pela dureza do seu coração. O que acontece, pastor? Esses pensamentos se instalam, geram fortalezas, eles se instalam, eles geram prisões na minha mente, eles se instalam, e ele diz assim: e o que? Endurece o seu coração. A palavra vem, amém, o Espírito Santo move, as coisas estão movendo, você vê as pessoas sendo tocadas de um lado, você vê uma pessoa se batizar do Espírito Santo do outro lado, você vê outra pessoa, aquele mover, e você está ali duro. Mas na realidade o coração está duro, porque a mente está entenebrecida. O coração está com uma pedra, porque aqui dentro tem algo, lutando contra, dizendo não, você não vai conhecer mais a Deus, você não vai dar um passo em obediência, não precisa fazer isso. Em algum momento da sua vida você pensou algo que entrou na sua mente, que cativou a sua mente, aprisionou a sua mente, e automaticamente endureceu o seu coração, e não tem deixado você ter uma intimidade com Deus, não tem deixado você, amém, caminhar com o Senhor, naquele projeto, no destino que Ele tem, que te criou antes da fundação do mundo. Quem está entendendo diz amém. Igreja, veja que interessante, Deus Ele tem revelado a sua palavra, amém, nesses dias que se seguem. Quem crê nisso diz amém. E essa revelação, ela tem nos levado a conhecer mais a Deus e a obedecer mais a Cristo. Eu tenho orado com Deus e eu tenho percebido assim que, cara, salta assim na palavra dele algumas coisas na minha vida. E eu tenho assim, falado: Senhor do céu, e eu sei que é uma revelação, amém, que tem vindo do Senhor sobre a minha vida. Mas aquilo, quando ele vem, igreja, ele tem tocado de maneira tão forte dentro do meu coração. Quando eu chego aqui na frente, dá vontade de vomitar algumas coisas, amém? De tanto que Deus tem movido e revelado. Agora veja que direção. A revelação, por que eu preciso dessa revelação? Porque ela tira os véus, ela descortina as fortalezas do engano. Ela faz o quê? Ela descortina as altivez, os argumentos, amém, contra o conhecimento, amém, de Deus. Os argumentos de Satanás, que não deixam você se chegar perto de Deus. E Deus, Ele tem falado nesse lugar, domingo após domingo, todos os trabalhos, nós temos descortinado o mundo espiritual, e automaticamente nós temos vivido, temos olhado, temos orado, temos, amém, percebido coisas diferentes no mundo espiritual, e graças a Deus nós temos liberado pessoas para o seu destino profético, amém? Agora veja que interessante, argumentos, amém, o que produz os véus, pastor? As fortalezas, a altivez de pensamento e os argumentos. Por isso eu preciso destruir. Eu queria que você repetisse comigo essa noite assim, ó: todo conselho, todo raciocínio, toda vã filosofia, todo argumento, todo sofisma, toda opinião, toda sugestão, toda arrogância da sabedoria humana, toda pretensão, toda argumentação, toda fortaleza do engano. É isso que eu preciso destruir, amém, da minha mente. Talvez a gente tinha que dar um seminário com relação a isso, mas eu vou dar uma pitada hoje, eu tenho certeza que você vai sair daqui já liberto em nome de Jesus, amém? Amém. Agora, o que é revelação? Veja que interessante, revelação não é conhecimento bíblico. Você sabe por que tem muitas pessoas que elas não são libertas, elas são cativas na sua maneira de pensar? Porque elas têm o conhecimento bíblico, mas não têm a revelação de Deus. Paulo diz assim, que o conhecimento bíblico sem a revelação ensoberbece as pessoas. Por quê? Porque o conhecimento, igreja, amém? Ele sem a prática, sem a revelação dos céus, sem ouvir o Deus, ele vai te trazer o quê? Só o conhecer as escrituras, e vai gerar pensamentos do quê? De orgulho, de altivez, de vaidade de mente sobre você. Por quê? Porque você conhece a palavra. Agora, presta atenção, o que o Espírito Santo, Ele quer dessa geração, é a revelação da palavra.
Por quê? Porque a revelação da palavra, ela produz humildade. A revelação da palavra, ela mostra quem é Deus e quem somos nós, amém, perante Deus. A revelação da palavra, ela vem de tal maneira, igreja, que ela descortina os véus que está sobre nossa vida primeiro, para depois poder apresentar à igreja aquilo que está acontecendo de maneira profética no meio da igreja. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus, ele tem se revelado sobre essa casa de oração, amém? Ele tem descortinado os véus, ele tem mostrado para nós exatamente o que nós precisamos fazer. A única coisa que você precisa é tomar uma atitude debaixo dessa revelação, e você vai sair liberto em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. E o que a revelação produz, pastor? Mais conhecimento de Deus e obediência a Cristo. Olha que interessante, mais um ponto, coloca lá. Repete comigo assim, ó. Precisamos ter o controle da mente para obedecermos a Cristo integralmente. De novo, precisamos ter o controle da mente para obedecermos a Cristo integralmente. Ninguém consegue obedecer a Cristo se não tiver o governo da sua mente. Ninguém consegue obedecer os princípios bíblicos se não tiver o controle total da sua mente. Não adianta. Você pode tentar, você pode se mover, amém? Mas se em algum momento na sua mente tiver argumentos, argumentação, críticas, murmurações, pretensões, qualquer coisa que possa estar alojado em pensamentos na sua mente, você já não consegue obedecer ao Senhor de maneira integral. Por quê? Porque na mente, igreja, amém, está as tuas vontades e as tuas emoções. E olha que interessante, o que passa pela nossa mente afeta a nossa maneira de pensar e acaba direcionando a nossa vida. Fala para o teu irmão, diga assim: a mente é precursora de todas as nossas ações. Quer dizer o que, pastor? Se nós não controlarmos os nossos pensamentos, igreja, ou melhor, se nós controlarmos os nossos pensamentos, nós vamos controlar nossos sentimentos e as nossas atitudes. Vou falar de novo. Se nós controlarmos os nossos pensamentos, nós controlamos os nossos sentimentos e nós controlamos todas as nossas atitudes. Já viu aquela pessoa que fala assim: eu não queria ter falado ou não queria ter feito? Não, você queria. Na verdade, você não teve um governo da sua mente, dos seus pensamentos. Pensamentos foram gerados, amém, na sua mente, amém? E esses pensamentos passaram por um filtro da palavra, a palavra não estava escondida, e eles geraram atitude. E a atitude gerou que morte espiritual para você. Quer dizer o que, pastor? Amém? Que você precisa ter o governo da sua mente. Se você não tiver o controle da mente, você não vai obedecer a Cristo de maneira integral. Pergunta ação: quem quer obedecer a Jesus de maneira integral? Diz amém. Então você precisa controlar os seus pensamentos. Você precisa controlar o que você entra, amém, na sua mente. Por isso, quando você olha a Bíblia, que tem N versículos bíblicos que falam. Ele diz assim, ó: se teu olho te faz pecar, arranca teu olho fora, porque é melhor você entrar caolho no céu do que todo o teu corpo ir para o inferno. Ele está falando de olho, que o que ele faz? Porta de entrada da alma, que olha algo, que reproduz um pensamento, uma ideia, que se instala na sua mente, da mente desce ao coração, e do coração gera uma atitude. Ele está dizendo: se a internet na sua casa, amém, ela está sendo usada somente para pornografia, arranca ela fora, porque ela está produzindo pensamentos de fornicação, pensamentos de imoralidade sexual, pensamentos de adultério, e você está a um passo de adulterar de maneira física, porque gerou um pensamento, está instalado na sua mente, ela gerou uma prisão mental em você. E você está tão aprisionado. Como é que eu sei, pastor? Porque você não pode ver uma mulher, uma pessoa do outro sexo, que você não se aguenta. Você olha, você deseja, você cobiça ela. Mas tudo começou com um pensamento, gerado por um olhar impuro, que gerou uma ideia, que foi para a mente. Da mente está descendo o coração, e do coração, meu irmão, você está prestes a cometer, amém, um grande engodo e um pecado perante o Senhor. Quem está me entendendo diz amém? Amém? A pergunta para nós hoje é: o que tem governado a nossa mente? Pergunta para o irmão: o que tem governado a sua mente? Vira para o outro lado, pergunta assim: o que tem governado a sua mente?
Pergunta para ele: o engano ou a verdade? Abra comigo lá Colossenses 2,4, rapidinho. Pastor, eu queria tanto obedecer a Cristo, eu queria tanto obedecer a sua palavra, eu queria tanto, amém, caminhar naquilo que é bíblico, naquilo que Deus espera de mim. Então, meu irmão, você precisa governar a sua mente. Você precisa saber o que está instalado, amém, na sua mente. Se é o engano ou é a verdade. Paulo, igreja, todas as cartas de Paulo falam sobre isso. Eu estou pegando só alguns versículos isolados, mas se você olhar, amém, ele fala todas as cartas sobre isso. Sobre pensamento, sobre espírito de engano. Ele fala sobre alma, sobre emoções, sobre vontades. Tudo relacionado, igreja, à nossa alma. Tudo relacionado ao saber o que fazer com aquilo que adentra na nossa mente. E olha o que Paulo diz, ele diz assim, e digo isso, para que ninguém, ele está dizendo para que ninguém vos engane, não se engane. Ele está dizendo assim, com palavras persuasivas, tem tradução, palavras convincentes, mas enganosas. Repete comigo, convincentes, mas enganosas. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, eu quero dizer para você o seguinte, ninguém se engane. Ele está dizendo assim, com argumentos que parecem convincentes, mas não são. Eles têm cara de verdadeiro, eles têm jeito de ser algo real, eles têm parece que é algo bom, mas se ele se instalar na sua mente, ele vai produzir dúvida. Se ele se instalar na sua mente, ele vai produzir, amém, falta de convicção, falta de fé. Ele vai dividir o seu coração, ele vai dividir a tua maneira de pensar bíblica. Ele está dizendo. E olha que interessante, igreja, o falso é extremamente parecido com o verdadeiro. Era mais ou menos isso que ele estava dizendo, Paulo. Ele está dizendo assim, cuidado com o falso, cuidado com o adulterado, cuidado com aquilo que não é real, porque ele é muito parecido. E se você não tiver o Espírito Santo para testificar, para falar com você, para poder te direcionar, você vai comer desse engodo, desse engano. E é por isso que a Bíblia diz que são fortalezas do engano, porque elas se instalam, o espírito de engano, ele vem, ele se instala na tua mente, e ele aprisiona você. E daí o que acontece? Quando vem o verdadeiro, se apresenta o verdadeiro, você, não, eu já sei o que é verdade para mim. O verdadeiro vem real, você, não, eu sei o que é bom e o que não é bom para mim. Eu não preciso fazer isso, eu não preciso me mover dessa forma, não. Mas sabe por quê? Porque na realidade são argumentações da lógica, da razão, de pensamentos que se instalaram na sua mente, que não deixam você experimentar, conhecer a Deus, e trazer todo o pensamento cativo em obediência a Cristo Jesus, porque você já sabe. Você sabia que eu também já sei? Mas sabe qual que é o versículo bíblico que eu mais amo? É Romanos 12, renovai a vosso entendimento, renovar aquilo que você já sabe, renovar os vossos pensamentos. Ele falou por quê? Para que você possa experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Você sabe? Eu também sei, mas isso não quer dizer nada se você não renovar isso, a tua maneira de pensar. O renovar, igreja, é deixar, amém, a substituição de pensamentos, que talvez eram pensamentos convincentes, eram pensamentos que brotaram até de uma pessoa que foi um referencial, de um pai, de uma mãe, de um tio, de um vô, de alguém que você, amém, gerou, ele falou para você, você ouviu, e depois que você ouviu, gerou uma ideia e veio na sua mente. Só que não é a realidade e a verdade. Ele não é um pensamento original vindo da parte de Deus. Quem está me entendendo diz amém? Amém? Mas como que nós não vamos ser enganados, pastor? Olha para o teu irmão e diga assim, nós só não somos enganados se nós conhecemos o verdadeiro. Vira para o lado assim, você só não é enganado se você conhecer o verdadeiro. Eu sempre conto essa história,
uma vez o FBI estava no Brasil, houve um derramamento muito grande de dólar, amém, no nosso país. E a Polícia Federal chegou e falou assim, né? Nossa, vocês devem ser expertos, especialistas em dólar falso. O cara do FBI falou assim: nós não conhecemos. Hã? Nós não conhecemos o dólar falso. Como assim? Nós só conhecemos o dólar verdadeiro. Você não precisa conhecer, igreja, nada. Você precisa conhecer o que é verdadeiro, porque o verdadeiro vai lançar fora tudo que é falso. Igreja, eu vou dizer uma coisa para você. Amém? Tudo que se você é vendedor de alguma coisa paraguai, me perdoe essa noite. Cara, eu bebia uísque, cara, de uísque mesmo. Bucanas, Ballantines, Dimples, Black Horse. Cara, e eu sabia, cara, quando eu chegava, eu abençoava, falava: nossa, Zé, tem um cara original, veio lá da Suíça. E eu já, põe aí para nós ver. Pau, joga fora, cara, isso aqui é Paraguai, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu conhecia, o meu organismo conhecia o que era verdadeiro. A gente cai no engodo de Satanás, no engano convincente. Paulo não está dizendo, igreja, que é uma coisa assim: o Satanás, o chifre, ele veio lá com um rabo, enfiou na tua boca. Não é nada disso que ele está falando. Amém? Muito pelo contrário, ele falou assim que o Satanás, ele, para nos enganar, ele se transformaria em anjo de... Então cuidado, irmão, cuidado. Mas ele estava dizendo assim, que existe algo muito convincente de pessoas, de situações, de coisas que são enganos, e que vão fazer que eu e você venha cair, se a gente não tiver o Espírito Santo e não conhecer aquilo que é verdadeiro. Amém? Por isso, igreja, eu quero dizer uma coisa para você: o que está instalado na sua mente? Da onde gerou esses pensamentos que você está pensando agora? Esses pensamentos são seus? São pensamentos bíblicos? São pensamentos gerados do quê? De uma tradição familiar, joga fora. São pensamentos gerados do quê? Do ensinamento da faculdade, joga fora. São pensamentos gerados do quê? Porque se você não lançar, não destruir, não destronar, não anular o efeito desse pensamento, você nunca vai conhecer a Deus, você nunca vai ouvir a Deus, você nunca vai ter o Espírito Santo testificando aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. Amém? Amém? Pergunta para a pessoa do teu lado: será que a verdade tem governado a sua maneira de pensar? Vai lá comigo, Efésios 6, capítulo 6, versículo 11. 6, 11. Eu já vou encerrar, amém? Daqui uns meia hora, estou brincando. Eu já estou quase encerrando. Olha lá comigo. Eu quero pegar duas palavras aqui que eu fui pesquisar, para me poder dar o sinônimo dela, para você poder entender que ele está falando de mente de novo, pensamentos. Paulo diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar, repete comigo, firmes. E olha lá, ele fala assim, contra as astutas ciladas do diabo. Paulo ele diz assim, igreja, que você precisa do revestimento, amém? E tem um revestimento mental, qual é? O capacete da salvação, onde a Bíblia diz assim, que quando você coloca o capacete, igreja, amém? Ele protege a sua mente, porque nós temos a mente de Cristo. Ele renova o teu entendimento com relação à salvação, ele restitui, amém, a alegria da tua salvação. Quem, pastor? O capacete da salvação. Mas olha interessante, essas duas palavras, a primeira, firmes, lá no grego é assim, fixar a mente sem atentar para outras coisas. Ele está dizendo que você tem que ser firme da maneira de pensar. Firme, fixa a tua maneira de pensar naquilo que é bíblico. Pensa nas coisas que são do alto. Ele diz que não tem como você ser firme se você não tiver, amém, embasado, fundamentado, fixo com esse pensamento, sem atentar para as outras coisas. Agora veja que interessante, cilada, igreja, essa palavra do grego. Cilada é um pensamento que quer me induzir ao erro. Ele está dizendo assim, se você não se reveste da armadura de Deus, ele está dizendo assim, o diabo vai armar uma cilada. Que cilada, pastor? Ele vai gerar pensamentos que vai te induzir ao erro.
Ele não vai propriamente se aparecer de maneira diabólica, não. Ele vai induzir você. Ele vai falar no teu ouvido, olha, é assim. Ele vai dizer uma frase para você. Ele vai fazer uma colocação para você captar um pensamento daquilo, gerar uma ideia. Ele vem, entra na sua mente e aquela, amém, aprisiona a tua forma de pensar. E você já caiu na cilada do diabo, caiu na cilada de Satanás. Quem está entendendo diz amém. Igreja, eu quero dizer uma coisa: o diabo ele não brinca, igreja. Ele não vai usar armas como a gente acha que ele vai usar, ou se apresentar de alguma maneira que a gente vai, ficar com medo, escutar algum barulho, ou um demônio. Não. Ele vai armar uma cilada para mim e para você, e é na área mental. Ele vai armar uma cilada de pensamentos, uma conversa. Ele vai fazer com que eu e você conversamos alguma coisa, e eu queria falar algo para você, mas você entendeu outra coisa do que eu falei, e no meio daquela conversa, você vai captar um pensamento, vai gerar uma ideia, que vai adentrar na sua mente, vai aprisionar você, e essa prisão vai gerar ressentimento, mágoa. Essa prisão vai fazer com que você se sinta ofendido, e toda vez que você gera esse tipo de sentimento, igreja, já você não consegue conhecer a Deus de maneira integral, e já não consegue obedecer a Cristo da maneira correta, de maneira total. Amém? Igreja, é interessante, ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes da maneira de pensar, contra as astutas ciladas do diabo. Olha o teu irmão, diga assim para ele, diz assim: o que Deus tem a dizer é o que vale, não é o que eu penso, não é o que eu acho. Agora, cabe a nós decidir entre a verdade e a mentira, igreja. O que derruba, pastor? O que destrói esses pensamentos, que nos induzem ao erro? É a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Igreja, você precisa derrubar essa maneira de pensar, porque se você não derrubar, não destruir esse tipo de pensamento, você não vai conhecer a Deus, não vai ter intimidade com Ele, e você não vai conseguir obedecer a Ele de maneira integral. Não tem como. Você não vai conhecer Jesus como verdade, não vai conhecer essa palavra como verdade. Você vai entrar num seminário bíblico, você vai se formar num teólogo, mas num conhecimento que vai te encher de pensamentos orgulhosos, arrogantes, vaidade de mente, mas não vai ter a revelação da palavra de Deus. E o que produz, o que tira os véus, o que tira os argumentos de Satanás, não é o meu conhecimento bíblico, não é o seu conhecimento bíblico, é o poder de Deus, através da revelação da palavra de Deus. Amém? Porque se fosse assim, igreja, todo mundo que se formasse em teologia, ou fizesse cursos pós-teologia, PhD, ThD, eles seriam grandes homens de Deus, e não são, porque não mudou a sua maneira de pensar. Eles ainda não conhecem a Deus. Por isso que Deus levantou um Pedro iletrado, um Pedro indouto, mas cheio do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque ele conhecia a Deus e levava os seus pensamentos cativos de obediência a Cristo. Nós não precisamos, igreja, de algumas coisas que a gente acha que precisa. Nós precisamos conhecer a Deus e obedecer a Ele. E a única maneira é governarmos a nossa mente, governar aquilo que entra na minha mente, pensamentos que estão vindo, estão se alojando no dia a dia, através de coisas que você vê na televisão, onde você ouve numa rádio, onde você ouve de pessoas, ou vê na internet. Se você não tiver o filtro da palavra de Deus, se você não fixar, não firmar a tua forma de pensar, se você, amém, não entender que o diabo está doidinho para catar você numa cilada, você não vai conseguir experimentar a boa, agradável, mas principalmente a perfeita vontade de Deus na sua vida. Amém? Eu vim hoje aqui para destruir a sua mente. Eu vim hoje aqui para meter um pé, amém, na tua mente essa noite. No mínimo balançar os teus pensamentos, para a gente ver se a gente arranca alguma coisa daí que está enraizado, para que você possa conhecer a Deus de uma maneira mais e mais íntimos de Deus. Amém? Veja a preocupação de Paulo. Mais um versículo bíblico, eu acho que aqui já dá, vamos lá. 2 Coríntios 11, 2 e 3. Vocês estão entendendo a palavra essa noite? Quem entendeu diz amém.
estou tentando explanar o máximo que eu posso, amém? Se você não entender, pastor, sou sincero, o senhor falou grego, hoje o senhor falou javanês comigo. Você vai lá no site, no Facebook da comunidade, põe lá a tua pergunta, liga para a igreja, manda um sinal de fumaça, eu vou responder para você aquilo que Deus possa colocar assim no nosso coração, amém? Mas não saia essa noite com dúvida, porque eu quero dizer para você que talvez há um cativeiro na sua mente, que não deixa você entender o que eu estou falando essa noite, amém? E não é porque você não quer, não é porque você é uma pessoa má, mas é porque alguma coisa se instalou e não tem deixado você avançar no reino de Deus. Olha a preocupação de Paulo, igreja, com relação a isso que eu estou falando. Ele diz assim em 2 Coríntios 11, ele diz assim, versículo 2 e 3: porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Ele estava preparando a igreja, preparando os discípulos de Jesus para se apresentar a Jesus. E olha o que ele diz, 3: mas eu temo, olha só, eu temo, que assim como a serpente engodou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente, corrompidos os vossos sentidos, corrompida a sua maneira de pensar. E qual que é o resultado, pastor? Ele diz assim, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Uau! Ele está dizendo assim, igreja. Ele falou assim, cuidado com o espírito de engano, cuidado com aquelas coisas convincentes que parecem, mas não são. Eles vão corromper a tua maneira de pensar. Você vai se corromper nessa maneira. E o pior de tudo, ele está dizendo assim, você vai sair, vai cair fora da simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus. Você vai achar que precisa fazer algumas coisas para caminhar com Jesus. Você vai achar, amém, que tem que acontecer algumas maneiras que você acha, para que você possa dar passos em direção ao teu destino profético. E falou assim, cuidado com a tua mente corrompida, amém? Paulo está falando, pensamentos que querem te corromper, que querem te levar à corrupção. Ele está dizendo assim, que não é qualquer pensamento. Repete comigo, não é qualquer pensamento. O diabo vai trazer argumentos, igreja. Não é qualquer pensamento. O diabo vai trazer enganos. O diabo vai se apresentar, cara, com luva de pelica. Ele vai se apresentar, cara, com uma coisa bonita, mas que vai corromper você. Vai corromper a sua mente, vai corromper os seus pensamentos, e você vai afastar você de Cristo Jesus. E você vai achar, não tem pastor, o pastor prega na igreja, que nem as pessoas falam, o nível da pregação do pastor Zé Roberto, não dá para viver daquela maneira. Sabe por quê? Porque você perdeu a simplicidade do Evangelho de Cristo, porque teu pensamento está corrompido. O diabo está enganando, engodando, dizendo para você que não tem como, que você não consegue, que você não pode. Eu quero dizer para você, você não pode mesmo, mas a Bíblia diz que pelo poder de Jesus Cristo na sua vida você consegue. O diabo, ele vai apresentar à igreja algo para a gente, ele vai apresentar algo que você gosta, ele vai apresentar algo que você já experimentou, e ele vai dizer assim, isso aqui é original, isso aqui é verdadeiro, coma disso aqui. E a hora que você come, cara, você vai ver que é um engodo, é um engano, e você, cara, vai corromper a tua maneira de pensar, e vai se afastar da simplicidade. E olha que interessante, igreja, versículo 4, continuando nesse texto, ele diz assim, Paulo, porque, olha que ele falou, se alguém for pregar um outro Jesus, olha o que ele está dizendo, ele está dizendo assim, que pessoas vão apresentar um outro Jesus para mim e para você, e ele diz assim, que nós não temos pregado. Paulo está dizendo, eu não preguei isso. Ele diz assim, ou se recebeis outro espírito, igreja, olha, algo espiritual. Ele diz assim, ou outro evangelho, que nós não abraçamos, mas ele diz assim, de boa mente, você vai conseguir suportar. Uau! Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, se você fixar a sua mente, se você
amém, analisar os pensamentos que estão adentrando sobre na sua mente, se você, amém, ter o governo da sua mente, pessoas podem apresentar um outro Jesus para você, um outro Jesus que faz milagre, um outro Jesus que cura, um outro Jesus que, amém, se diz que salva, um outro espírito, amém, que vai enganar, ludibriar eu e você. Mas se você governar a sua mente, você vai saber que não vem de Deus, e ninguém vai conseguir engodar você, e você vai estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Igreja, eu quero dizer para você, talvez você fale assim, pastor, mas então a luta é quem? Porque vai se apresentar para mim, para você algumas coisas. Paulo, igreja, ele falou assim, ó, eu temo, eu morro de medo, sabe por quê? Porque eu estou discipulando uma geração, e daqui a pouco vai aparecer um outro Jesus, daqui a pouco vai aparecer um outro Espírito Santo, daqui a pouco vai aparecer, e vão corromper a tua maneira de pensar, e se corromper você vai acabar seguindo esses, você vai achar que é mais fácil, não é assim, é assim. Igreja, foi o que tem acontecido no meio da igreja evangélica. Existe agora levantou uma maneira de ser cristão chamado universalismo, que é um outro Jesus, que diz que todos vão ser salvos, igreja, que ninguém vai ser condenado do inferno. Esse é um outro Jesus que se levantou, e são teólogos, igreja, homem que eu mesmo já ouvi eles pregar, eu li livro dele, cara, era referencial para a minha vida. Quando eu vi ele falando sobre isso, eu repreendi, falei, em nome de Jesus te repreendo. Só que a minha mente é uma boa mente, a minha mente ela se renova com a palavra de Deus, a minha mente não vai me ludibriar, me enganar. Agora eu pergunto, quantos que eles vão fazer isso, igreja? Porque você se converte numa igreja baseada nisso, o cara não tem temor de nada, nem de Deus, nem de ir para o inferno, porque não existe o inferno. Porque eles dizem assim, que o inferno não foi feito para o homem, é uma realidade, não é uma inverdade. Mas a Bíblia diz, igreja, que se você, amém, não andar debaixo dessa salvação, dessa fé de salvação, existe um destino profético chamado inferno. Mas se você renovar a sua mente, a tua maneira de pensar, se você derrubar esses raciocínios, essa lógica, essa filosofia, essa altivez, esses argumentos, amém? Você vai experimentar o melhor de Deus sobre a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você, igreja, talvez a gente não vai ver o que eu vou dizer, mas a Bíblia diz que nos últimos tempos se levantariam muitos anticristos, se levantariam muitos, igreja, que iam enganar, e se possível até os... Olha para o teu irmão e diga, você, bata no peito, e eu. E tudo por causa do que, pastor? Porque você não sabe a maneira correta de pensar, porque você não derruba os pensamentos que se instalaram sobre a sua mente, e que de alguma maneira tem aprisionado você anos após ano, e não deixa você avançar no reino de Deus. Amém? Amém? Igreja, eu tenho mais, acho que umas 2 horas para pregar. Estou brincando, vou finalizar aqui, amém? Repete comigo, a mente de Cristo vai contra a razão e contra a lógica. Finalizo nesse texto, daí você lê em casa, veja lá comigo, Colossenses 2, 6, 8. Vou ler aqui rapidinho, daí você, só quero mostrar uma coisa, olha lá. E eu vou orar com você essa noite. Paulo ele diz assim, ele é um alerta, ele fala assim, cuidado, repete, cuidado. Igreja, quando Paulo fala cuidado, porque alguma coisa está estranha. E ele está falando de novo, das mesmas coisas. Versículo 6, 2, 6 de Colossenses. Como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, alicerçados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fossem ensinados nela, abundando em ações de graça. 8. Tenha cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, ninguém vos escravize. Ele fala, como que pode escravizar, pastor? Por meio de filosofias enganosas, vãs sutilezas, segundo a tradição de homens,
amém? Rudimento do mundo e não segundo a Cristo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, cuidado com filosofias baseadas em ideias e pensamentos humanos. Ele está dizendo assim, ó, não seja escravizado pela filosofia. Como é que é ser escravizado pela filosofia? É ser controlado pela razão e pela lógica. Igreja, é pensar somente nas coisas naturais e terrenas. Talvez você está aqui essa noite dizendo, pastor, eu sou esse. A minha mente só tem pensamento nessa terra. A minha mente só tem pensamento terreno. Você precisa renovar a tua maneira de pensar. Ele está dizendo aqui, tome cuidado. Você está escravo desses pensamentos. E você não vai nunca experimentar uma sobrenaturalidade de Deus. Repete comigo assim, eu preciso parar de pensar de maneira humanista. E eu encerro, pega aí. O que é pensar de maneira humanista? Nas igrejas tem pregado muito igrejas psicologia. Eu não sou contra a psicologia, eu leio sobre isso, eu uso isso, igreja. Mas a psicologia ela precisa ser espiritual. E tem uma geração que não prega muito sobre pecado. Ele diz que você não tem pecado, isso é humanismo. Você tem um problema. Não fala pecado, porque pecado não é oferta. Então vamos falar problema. Fala o teu irmão de você não tem pecado. Você tem um problema. Agora fala, não, você tem pecado mesmo, você é pecador, fala. Só que quando você olha na Bíblia, a Bíblia diz assim, pega aí, amém? Que eu tenho, igreja, pecado. E ele diz assim, que aquele que, amém, não confessa o seu pecado e deixa, ele não alcança a misericórdia. A Bíblia diz assim, que o salário do pecado é a morte. A paga do pecado é a morte sobre a nossa vida. Igreja, tem um monte de coisa que tem gente buscando, que as igrejas parecem um fast food, onde as igrejas colocam assim, ó, as comidas, chinesa, japonesa, cara, e dele fala assim, ó, pode comer aquilo que você gosta mais. E vai lá, o cara come sushi. Eu gosto de sushi, sashimi, salmão, atum. Quem gosta? Diz amém. Eu gosto também. Daí o cara, eu não gosto. Tem churrasco aí. Eu gosto de colesterol alto. Eu gosto de carne gorda. Ele vai lá e come a carne gorda, colesterol sobe, cara. Pá. E você? Eu gosto. E daí isso acontece. Eles procuram aonde a comida qual eles gostam. Não a comida que Jesus ele quer entregar para uma geração. E comida fala de satisfação de vontades. Vontades e emoções estão na mente. E da mente desce ao coração e do coração vem a atitude. Você sabe por que uma geração, igreja, ela não consegue conhecer a Deus e obedecer a Cristo? Porque ela somente quer comer aquilo que ela gosta e não aquilo que ela precisa. Você quer ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus? Então eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa ser maduro. E ser maduro não é fazer o que você gosta de fazer, mas é fazer o que deve ser feito. Não é comer o que você gosta, mas é comer aquilo que você precisa, para que você possa renovar os seus pensamentos. E nessa renovação, destrói tudo aquilo que está na sua mente aprisionado, igreja. E quando destrói, você vai conhecer mais a Deus. E qual que é o lucro, pastor? Você vai obedecer a Cristo de maneira integral. Porque eu vou dizer uma coisa para você: obedecer sempre vai ser melhor, meu irmão. Pode ter certeza disso. Você recebe essa palavra? Então dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Repete comigo assim: nós temos a mente de Cristo. De novo, nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Isaías 55, só anote aí 8 e 9, se coloca de pé um pouquinho. Quem conhece 55 de Isaías 8 e 9 aqui diz amém. Tem uns que conhecem. Olha aqui para mim agora, quero finalizar para a gente poder orar essa noite.
e destruir, destronar, anular todo pensamento que se instalou na nossa mente e que tem aprisionado a gente de não conhecer a Deus e não obedecer a Cristo. 55, 8 e 9 de Isaías diz assim, pega aí: os meus pensamentos não são os teus pensamentos, os meus caminhos não são os teus caminhos, porque os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, porque os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Você quer saber como, amém, o Senhor pensa? Está aqui, está o escrito dos pensamentos e das ideias de Deus. Está aqui, está aqui. O que Deus espera de mim e de você? Que todo pensamento que gere na sua mente, você precisa vir aqui, ele precisa passar pelo crivo do pensamento mais alto, porque o pensamento de Deus é mais alto que o teu pensamento. A ideia de Deus é mais alta que a tua ideia. E a hora que o teu pensamento passar pelo pensamento mais alto, ele vai ver se esse pensamento é bíblico, se esse pensamento é seu, se esse pensamento é egoísta ou não. E quando ele passa por aqui, igreja, pelo filtro, ele vai dizer: não, esse pensamento não é meu. E o que eu tenho que fazer, pastor? Arrancar esse pensamento, trocar esse pensamento. Por isso que Romanos 12, ele diz assim: renovai a tua forma de pensar. Ele está dizendo assim, mude a tua maneira de pensar, substitua a tua maneira de pensar pelo pensamento do aquele que pensa mais alto. Deus, ele teve uma grande ideia, e as suas ideias estão nessa palavra na Bíblia. E quanto você mais lê ela, igreja, mais você vai pensar como ele pensa. Quanto mais você se relaciona com ela, mais você vai conhecer a ele. E quando a gente começa a substituir esses pensamentos pelos seus pensamentos, a renovar a maneira de pensar, ele vai cumprir a boa, a agradável e a perfeita vontade na minha vida e na sua vida. É só uma maneira de pensar. Quem quer que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, você precisa mudar a forma de pensar. Você precisa ter o contato com as ideias de Deus, com os pensamentos dele. Feche teus olhos um pouquinho. Põe a mão na sua cabeça essa noite. Pai, eu quero entregar a sua igreja essa noite. Essa revelação veio dos céus, Pai. Eu sei porque o Senhor tem me quebrado esses dias. O Senhor tem falado comigo, Pai, tem destruído, Pai, meu orgulho, meu coração. E todo o conhecimento, Pai, que eu tenho, ele não é nada, Pai, perto da tua revelação. Pai, mas eu quero essa noite, Senhor amado, Pai, sonda, Senhor amado. Tua palavra diz, Pai, que as armas da nossa milícia, elas não são dessa terra. Elas são poderosas, Pai, para destruir. Elas são poderosas, Pai, para anular o efeito desses pensamentos. Ela é poderosa, Pai, para destronar esses pensamentos que vieram, pensamentos que se instalaram, Pai, pensamentos de derrota, pensamentos de dúvidas, pensamentos, Senhor amado, Pai, que foram gerados através de maldição, pensamentos, Pai, que foram gerados, Pai, de situações, Pai, de problemas na vida, de problemas familiares, de problemas, Pai, no casamento. Pai, em nome de Jesus, essa noite, eu quero declarar, Pai, saia todo pensamento, Pai, que não nos deixa te conhecer, Pai. Todo pensamento que não nos deixa gerar intimidade entre nós, Pai e Filho. Todo argumento, todo sofisma, toda pretensão, toda crítica, toda murmuração, tudo aquilo que se levantou, Pai, sobre nossas vidas e nossas mentes. E eu dou uma voz de comando essa noite: saia, saia, em o nome de Jesus. E eu declaro, Pai, essa geração e as nossas vidas livres para te conhecer. E agora, Pai, queremos trazer a partir de agora todo pensamento
cativo em obediência a Cristo. E a partir de hoje, Senhor amado Pai, nós vamos te obedecer, Pai. A partir de hoje nós vamos te obedecer totalmente, integralmente, Senhor amado Pai. Não mais o que nós queremos, não mais nossos desejos, não mais nossas vontades, Senhor amado Deus. Eu declaro que estamos livres e libertos, Senhor amado Pai, para aquilo que o Senhor tem, e que se cumpra, Senhor amado Pai, toda a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Dá uma maior salva de palmas que se possa dar para Jesus essa noite. Eu ainda queria essa noite, antes da gente cear, rapidamente perguntar: tem alguém no nosso meio essa noite que você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você gostaria de dar um passo essa noite para Jesus, uma mudança radical na sua vida, um cumprimento da vontade celestial sobre a sua vida? Ou você está aqui essa noite: pastor, eu quero renovar a minha aliança, me afastei da obediência integral a Jesus, me afastei, algo aconteceu, geraram pensamentos na minha mente, e eu tive atitudes que não eram condizentes com a palavra, mas hoje a palavra veio, e eu quero me alinhar a essa palavra essa noite. Eu queria falar para você: vem aqui à frente, nós vamos orar com você essa noite. Talvez você está aqui, talvez você já é crente, cristão, talvez você veio aqui essa noite e falou: puxa, eu preciso desse Jesus, eu preciso dar um passo para esse Jesus dessa maneira. Vem aqui à frente, eu quero orar com você essa noite, nessa renovação, nessa entrega total a Jesus. Ele vai fazer algo tremendo sobre a sua vida. Nós vamos louvar o Senhor enquanto você, amém. Vem aqui à frente, cante conosco essa noite. Quem quer servir e obedecer ao Senhor nessa noite diz amém. Então cante só o refrão comigo assim: eu quero te servir, Senhor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar o rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, seja tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Declare bem alto essa noite: eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade.
Eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Cada vez